Começando, então, web ouvintes, pauta 1. Pauta 1 trata-se de uma pauta muito importante para que todos entendamos aí sobre a questão do direito internacional e os produtos e serviços. Então, a pauta 1 é: frete marítimo pode aumentar preços ao consumidor? As Nações Unidas alertaram aí na última semana que o aumento das taxas de transporte marítimo implicariam em uma inflação dos preços para os consumidores aí no próximo ano, 2022, a menos que os problemas nas cadeias de suprimentos causados aí pela pandemia do coronavírus sejam resolvidos. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, na sigla em inglês, informou que os preços de importação podem aumentar 11% no plano internacional e os preços ao consumidor até 1,5% até 2023. Os preços ao consumidor crescerão significativamente no próximo ano até que as interrupções das cadeias de abastecimento de mercadorias sejam desbloqueadas e os congestionamentos nos portos e terminais sejam resolvidos. Isso afirma a Organização Mundial das Nações Unidas em um relatório sobre o transporte marítimo em 2021. As cadeias de suprimentos globais, quem não conhece, vem enfrentando aí uma demanda sem precedentes desde a época aí que começaram a pandemia, né? Desde a metade de 2020. Consumidores passaram a gastar em bens em vez de serviços durante os confinamentos aí causados pelo coronavírus. A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas lá de Porto Alegre e da rede de lojas Elevato, Irio Piva, sente na pele da empresa que comanda o problema que atinge todo o setor. Diz ela que a inflação, falta de contêiner, disparada de preços dos fretes faz com que ela pagasse R$1.000 num contêiner da China e agora ela está trazendo por 12 mil, diz aí a líder logística, sobre a inflação do frete. Doutor Zanetti, essa pauta 1 é uma pauta de direito internacional, que envolve direito econômico. Gostaria de perguntar primeiramente para quem está aqui nos ouvindo o que seria um frete marítimo e como analisa essa questão do contrato de transporte por meio do frete marítimo no plano internacional e para os preços ao consumidor. Bom, o frete marítimo, o frete, né? É o preço do transporte, ou seja, é aquele valor pago pela utilização do transporte, né, pela realização da prestação do serviço do transporte, né, mais corretamente dizendo, né. Então, ele impacta, né, ele sempre impactou de uma maneira muito pequena, né, a questão da formação do preço em virtude de não ser valores altos. Isso não importa o tipo de produto, né, porque quando a gente fala em frete por container, por exemplo, mercadoria trazida por container, o frete é cobrado por container. E quando a gente fala em mercadoria a granel sólido ou a granel líquido, ou é volume, ou é peso, tonelada, mas efetivamente nunca foi um formador ostensivo do preço da mercadoria, né? Claro, obviamente ele entrava no preço, mas efetivamente não era o que encarecia ou não o produto, tanto na importação como na exportação, né? Só que, efetivamente, o preço do transporte, ele teve uma subida enorme, né? Uma subida gigante, causada efetivamente por uma série de fatores, né? Que a gente pode relatar aqui, né? Como a questão nós tivemos a pandemia, nós temos a pandemia, né? A gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia, né? A pandemia houve uma retração total, principais portos do mundo fecharam, né? Ou seja, os navios ficaram parados, houve um abastecimento de containers em vários portos, e outros portos ficaram com containers parados, né? E outros portos sem containers, ou seja, tem que haver uma locomoção desses containers, né? Esses containers giram, né, em torno do mundo, ou seja, essa foi uma causa efetiva, né, da subida do transporte, que muitos, inclusive eu, acredito que isso é uma coisa de mercado, tá? Isso, um tempo o mercado vai regular, apesar de que às vezes assusta, né, você falar que um frete Brasil-China já chegou a ser negativo
ou já chegou, a base era $2.000, $2.500, hoje falando em 10, 11, 12 mil dólares, né? Um frete de container de viagem, né? Ou seja, um aumento de 550%, né? Mas efetivamente a pandemia trouxe esse aspecto. Nós tivemos um evento também que foi o encalhamento, né, do Ever Given, né? O Ever Given ali no canal de Suez também impactou bastante durante um bom tempo essa questão do preço do frete, o preço dos containers, né, propriamente dito, né? Então, ou seja, e fora também um pouco da retração da economia mundial, né? Então, assim, o frete marítimo, ele é importante, ele envolve todas essas questões econômicas internacionais e, obviamente, como a gente pode expressar de uma forma bem direta e bem correta, de que impacta, né, o preço do consumidor, né? Existe um estudo, mais ou menos, a cada 210% no aumento do frete, você vê um aumento de 2 a 3% no valor dos produtos, né? Principalmente na Europa foi constatado isso, né? Ou seja, impacta sim e muito os preços ao consumidor, impacta as relações internacionais, né? Impacta o preço dos containers, né? Ou seja, é um componente importante na economia internacional.